Hoje, você vai conhecer árvores tão cheias de frutos que parecem até irreais. Na natureza, dar frutos não é só algo bonito, é uma estratégia essencial de sobrevivência. É através deles que as plantas espalham suas sementes e garantem que novas árvores continuem surgindo. Só que algumas espécies vão muito além do comum. Elas produzem em uma quantidade que impressiona qualquer pessoa. Enquanto muitas árvores dão poucos frutos por vez, existem outras que simplesmente exageram na produção. Em certas épocas do ano, uma única árvore pode gerar centenas de frutos de uma só vez. E não para por aí. Algumas espécies formam cachos enormes, com dezenas ou até mais de 100 frutos juntos, criando um verdadeiro espetáculo natural. O mais interessante é que cada uma dessas árvores tem um jeito diferente de conseguir isso. A natureza é estratégica, e cada detalhe tem um motivo. Agora vem a pergunta: como essas árvores conseguem produzir tanto assim? Quais são os segredos por trás dessa abundância impressionante? Fica até o final, porque hoje você vai descobrir 10 árvores que produzem muito mais frutos do que você imagina. Número 10. Cerejeira. Vamos começar com uma das árvores mais encantadoras que existem no planeta. A cerejeira. Presente em várias regiões do mundo, principalmente em locais de clima frio ou temperado, essa árvore chama atenção logo de cara pelo visual impressionante. Quando chega a época dos frutos, a cena fica ainda mais incrível. Os galhos se enchem de pequenas cerejas vermelhas, tão brilhantes que parecem enfeites colocados à mão, como se fossem pequenas joias naturais penduradas por toda a árvore. Mas por trás de toda essa beleza existe uma estratégia muito bem pensada pela natureza. Antes mesmo das frutas aparecerem, a cerejeira passa por um momento que já é um espetáculo por si só: a floração. Nessa fase, a árvore praticamente se transforma. Uma única cerejeira adulta pode produzir milhares, e até dezenas de milhares de flores em apenas uma estação. É tanta flor que, muitas vezes, os galhos ficam quase invisíveis, cobertos por um verdadeiro mar de pétalas brancas e rosadas. Esse excesso de flores não é apenas para enfeitar. Existe um motivo muito inteligente por trás disso. Com tantas flores abertas ao mesmo tempo, insetos como as abelhas encontram um ambiente perfeito, cheio de alimento. Isso aumenta muito a polinização, principalmente em regiões onde as estações do ano são bem definidas. Com uma polinização intensa, as chances de formação de frutos aumentam bastante. Mesmo que apenas uma parte dessas flores vire cereja, a quantidade final ainda é enorme. E como os frutos são pequenos e leves, a árvore consegue suportar muitos deles sem sofrer danos nos galhos. Outro detalhe importante é a cor das cerejas. O vermelho forte chama a atenção das aves rapidamente. Ao se alimentarem dos frutos, elas acabam espalhando as sementes em diferentes locais, ajudando no surgimento de novas cerejeiras longe da árvore original. Ou seja, essa grande quantidade de frutos não é exagero, é uma forma eficiente de garantir a continuidade da espécie. Além disso, muitas variedades de cerejeira precisam passar por um período de frio durante o inverno. Esse tempo de descanso é essencial para que a árvore consiga florescer com força na primavera. Sem esse ciclo natural, a produção de flores e frutos não acontece da mesma forma. No fim das contas, a cerejeira não é apenas uma árvore bonita, ela é um exemplo claro de como a natureza funciona com precisão e inteligência. E quando está totalmente florida, é impossível não parar e admirar essa verdadeira obra natural. Número 9. Macieira. A macieira é a árvore que dá origem a uma das frutas mais consumidas no mundo. A maçã. Conhecida pelo sabor doce e pela textura suculenta, essa fruta é muito valorizada por ser rica em fibras, vitaminas e minerais importantes para a saúde. Essa árvore se desenvolve melhor em regiões de clima mais frio, com invernos bem definidos e verões suaves. No Brasil, por exemplo, ela se adapta principalmente no sul do país, onde as temperaturas ajudam no seu crescimento e produção. Mas o que mais chama atenção na macieira não é só a qualidade da fruta, e sim a quantidade que ela consegue produzir. Diferente de outras árvores frutíferas, a macieira gera frutos maiores e mais pesados, e mesmo assim consegue encher praticamente todos os seus galhos. Em épocas de colheita intensa, o peso das maçãs é tão grande que os galhos chegam a se curvar, criando uma imagem impressionante, como se fosse um pomar suspenso. Tudo começa na primavera, quando a macieira floresce. Pequenas flores surgem em vários pontos da árvore, e cada uma delas pode se transformar em uma maçã. Para isso acontecer, a polinização é essencial,
e as abelhas têm um papel fundamental nesse processo, ajudando a aumentar a produção de frutos. Um detalhe surpreendente é que uma única macieira adulta pode produzir centenas de quilos de maçãs em apenas uma safra, dependendo das condições e da variedade. Porém, se todos os frutos continuassem crescendo ao mesmo tempo, os galhos poderiam até quebrar por causa do peso. Por isso, os produtores fazem o raleio, que é a retirada de algumas frutas ainda pequenas, garantindo que as restantes cresçam com mais qualidade e segurança. Outro ponto interessante é que o frio intenso do inverno, que parece ser um problema, na verdade é essencial para a macieira. Esse período ajuda a árvore a descansar e se preparar para florescer com mais força na primavera, garantindo uma boa colheita depois. No final, a macieira não é apenas uma árvore comum. Ela é o resultado de um processo natural combinado com a ação humana ao longo do tempo, que selecionou as melhores características para aumentar sua produtividade. Por isso, seus galhos carregados de maçã são um verdadeiro espetáculo da natureza. Número 8. Abacateiro. Agora chegamos a uma das árvores frutíferas mais impressionantes desta lista, o abacateiro. Uma fruta muito popular e querida por muita gente. Originário das regiões tropicais da América Central e da América do Sul, incluindo o México, o abacateiro se adaptou muito bem ao clima brasileiro e hoje é cultivado em várias regiões do país. Essa árvore gosta de calor e cresce com bastante força, podendo alcançar um tamanho realmente imponente. Se algumas árvores chamam atenção pela quantidade de frutos, o abacateiro se destaca por produzir frutos grandes e em abundância. Uma única árvore adulta pode carregar dezenas ou até centenas de abacates ao mesmo tempo, criando uma cena impressionante. Tudo começa com a floração. O abacateiro produz uma quantidade gigantesca de flores, podendo chegar a centenas de milhares ou até mais de 1 milhão em uma única fase. É tanta flor que parece impossível que aquilo tudo vire fruto. E de fato, a maioria não se desenvolve. Apenas uma pequena parte dessas flores se transforma em abacates. Mesmo assim, como a quantidade inicial é enorme, o resultado final ainda é uma árvore cheia de frutos. Outro detalhe curioso é o sistema de floração do abacateiro, conhecido como dicogamia protogênica. Isso significa que as flores se abrem em momentos diferentes, primeiro como fêmeas e depois como machos, o que aumenta as chances de polinização e melhora a produção. Além disso, o abacate é um fruto muito energético, então a árvore precisa investir bastante para desenvolvê-lo. Para compensar, ela produz em grande quantidade, garantindo que pelo menos algumas sementes consigam se espalhar. Em condições ideais, um abacateiro pode produzir centenas de frutos por ano. Mesmo sendo grandes e pesados, seus galhos possuem flexibilidade suficiente para suportar o peso. A estratégia do abacateiro é simples e eficiente: produzir flores em excesso, sabendo que apenas uma parte vai virar fruto. Esse excesso garante uma colheita abundante. No final, o abacateiro não impressiona só pela quantidade, mas também pelo tamanho e pela presença marcante de cada fruto. E antes de descobrir quais são as próximas árvores, já deixa o seu like no vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Já se inscreveu e deixou o seu like? Então agora vamos descobrir quais são as próximas árvores frutíferas incríveis da nossa lista. Número 7. Goiabeira. A goiabeira é uma árvore frutífera típica de regiões tropicais da América, mas hoje já está espalhada por várias partes do mundo. Seu fruto, a goiaba, é conhecido pelo sabor doce e marcante, além de ser muito suculento. A polpa pode ser vermelha ou branca, dependendo da variedade. Além de gostosa, a goiaba é uma fruta muito nutritiva, rica em vitamina C, vitamina A e vitaminas do complexo B. Por isso, é bastante consumida de várias formas: ao natural, em sucos, doces, geleias e até sorvetes. Mas o grande destaque da goiabeira vai muito além do sabor da fruta. O que realmente impressiona é a quantidade de frutos que ela pode produzir. Diferente de muitas árvores frutíferas que dão frutos apenas uma vez por ano, a goiabeira pode produzir várias vezes no mesmo ano, principalmente em regiões com clima quente e bastante sol. Isso acontece porque ela cresce rápido, floresce com facilidade e se adapta muito bem a essas condições. Outro ponto importante é que a goiabeira produz muitas flores, o que aumenta as chances de dar frutos. Com a ajuda das abelhas, a polinização acontece com mais eficiência, resultando em ainda mais goiabas. Além disso, a árvore cria muitos galhos novos, e são justamente nesses galhos que os frutos costumam nascer. Como as goiabas não são muito pesadas,
A planta consegue sustentar várias ao mesmo tempo sem dificuldade. O segredo da goiabeira está nessa combinação: crescimento rápido, muitos galhos produtivos e várias florações ao longo do ano. Sempre que passa por uma poda ou após períodos de chuva, ela pode florescer novamente e gerar uma nova safra. Em vez de produzir poucos frutos grandes, a goiabeira aposta na quantidade. Por isso, é comum ver uma goiabeira sempre carregada ou pronta para produzir mais. É uma árvore que realmente chama atenção pela frequência e pela abundância dos frutos. E agora fica a pergunta: você tem uma goiabeira por perto? Talvez esteja mais perto de uma fonte constante de frutas do que imagina. Número 6. Laranjeira. Sem dúvida, essa é uma das árvores frutíferas mais bonitas e produtivas que existem. A laranja está entre as frutas mais consumidas do mundo, e não é por acaso. Além de saborosa, ela é rica em vitamina C, fibras e antioxidantes, sendo muito usada em sucos, vitaminas e diversas receitas do dia a dia. Mas o que realmente impressiona na laranjeira não é só o valor nutritivo do fruto, e sim a quantidade que ela consegue produzir. Diferente de algumas árvores que dão frutos várias vezes ao ano, a laranjeira concentra sua força em uma grande safra, e o resultado é surpreendente. Quando está no auge da produção, a copa fica tão cheia que quase não dá para ver as folhas, de tantas laranjas ocupando os galhos. Tudo começa na floração, que é intensa e chamativa. Após períodos de chuva seguidos de calor, a laranjeira pode produzir milhares de flores pequenas, brancas e muito perfumadas. Essas flores têm grande potencial para virar frutos, principalmente porque muitas variedades conseguem se polinizar sozinhas. Mesmo assim, a presença de abelhas ajuda ainda mais, aumentando a quantidade de laranjas formadas. Outro ponto importante é que a laranjeira não perde todas as folhas no inverno. Isso significa que ela continua fazendo fotossíntese e acumulando energia, o que permite sustentar muitos frutos ao mesmo tempo. Além disso, existe a influência do ser humano. A laranjeira foi cultivada por muitos anos com o objetivo de produzir cada vez mais. Hoje, uma árvore adulta e bem cuidada pode gerar centenas de laranjas em uma única safra. Em plantações comerciais, esse número pode ser ainda maior. O perfume das flores é forte e atrai polinizadores de longe, e depois que os frutos aparecem, eles permanecem nos galhos por meses antes da colheita. Isso cria uma imagem impressionante, com a árvore completamente carregada. A laranjeira não produz tanto por acaso, ela foi desenvolvida para isso. E por manter os frutos por muito tempo, dá a sensação de que nunca para de produzir. Agora conta aí, você já viu ou tem uma laranjeira assim no quintal? Número 5. O limoeiro. Diferente de outras árvores que produzem tudo de uma vez, o limoeiro chama atenção por nunca parar. Ele parece estar sempre carregado, como se estivesse em produção o tempo todo. O limão é uma fruta cítrica muito conhecida, rica em vitamina C e presente no dia a dia de muita gente. Afinal, quem resiste a uma limonada gelada? O mais curioso é que, na mesma árvore, você pode ver tudo acontecendo ao mesmo tempo. Flores abertas, frutos ainda pequenos e limões já maduros, prontos para colher. Isso dá a sensação de que o limoeiro nunca entra em descanso. Quando uma safra parece terminar, outra já está começando. O segredo não está em produzir muito de uma vez, mas em produzir sempre. Em regiões tropicais e subtropicais, o limoeiro pode florescer várias vezes ao longo do ano. Períodos de chuva seguidos de calor ajudam a estimular novos ciclos, fazendo com que ele produza praticamente o ano inteiro. Um limoeiro adulto, bem cuidado, pode gerar centenas de frutos por ano. Como os limões não são muito pesados, a árvore consegue sustentar vários ao mesmo tempo sem danificar seus galhos. Além disso, o limoeiro mantém suas folhas durante todo o ano, o que garante energia constante para continuar produzindo flores e frutos. Outro detalhe interessante é o aroma das flores, que é forte e muito agradável. Esse perfume atrai abelhas, ajudando na polinização e aumentando a produção. Muitas variedades ainda conseguem se autopolinizar, o que facilita ainda mais o surgimento dos frutos. A casca mais grossa do limão também ajuda, pois protege o fruto e permite que ele fique mais tempo na árvore sem estragar rapidamente. Além disso, o limoeiro foi sendo melhorado ao longo do tempo para produzir cada vez mais, principalmente em plantações comerciais. No final das contas, o limoeiro não impressiona por uma única grande colheita, mas pela sua constância. Ele floresce, produz, recomeça e aproveita cada momento favorável para dar novos frutos. É uma árvore que parece nunca parar.
E se você tiver um limoeiro em casa, uma coisa é certa: dificilmente vai faltar limão para aquele refresco nos dias mais quentes. Número 4. Amoreira. Diferente de outras árvores que chamam atenção pelo tamanho dos frutos, a amoreira se destaca pela quantidade absurda que produz. Quando chega a época da safra, parece que todos os frutos resolvem aparecer ao mesmo tempo. São dezenas, às vezes centenas de pequenas amoras espalhadas por toda a copa, formando pontos escuros que ficam cada vez mais intensos com o passar dos dias. A amoreira é uma árvore muito forte e de crescimento rápido. Ela cria muitos galhos novos, e é justamente nesses galhos mais jovens que os frutos surgem. Ou seja, quanto mais ela cresce, mais ela produz. Além disso, a floração é intensa. As flores são pequenas e discretas, mas aparecem em grande número, e isso faz toda a diferença. Quanto mais flores, maior a chance de gerar muitos frutos. Outro ponto importante é a resistência dessa planta. A amoreira é rústica, se adapta bem a diferentes ambientes e não exige muitos cuidados. Ela não depende de um tipo específico de polinizador, o que facilita ainda mais sua produção, mesmo em condições simples. Existe também um detalhe estratégico na forma como ela produz. As amoras são leves, o que permite que muitos frutos cresçam ao mesmo tempo sem pesar nos galhos. Diferente de árvores que produzem frutos grandes e precisam limitar a quantidade, a amoreira aposta em produzir muitos frutos pequenos. Essa é uma estratégia natural muito eficiente. Em vez de investir energia em poucos frutos grandes, ela produz muitos frutos menores, aumentando as chances de espalhar suas sementes. E quem ajuda nisso são as aves, que se alimentam das amoras e acabam levando as sementes para outros lugares. Uma amoreira adulta pode produzir uma quantidade realmente impressionante em uma única safra. Em algumas variedades, essa produção é tão concentrada que a árvore fica completamente carregada. A lógica aqui é simples. Não é sobre tamanho, é sobre quantidade. Número 3. Jaqueira. Quando você vê aqueles frutos gigantes grudados no tronco, parece até coisa de outro mundo. A jaca é uma fruta tropical muito conhecida pelo cheiro forte e pelo sabor doce e marcante. Muita gente considera uma das frutas mais saborosas que existem. E não é só o fruto que chama atenção, a própria jaqueira é uma árvore grande, robusta e cheia de vida, capaz de produzir vários frutos enormes ao mesmo tempo, o que já impressiona logo de cara. A jaqueira cresce bem em regiões tropicais e, quando está em boas condições, pode dar frutos várias vezes ao longo do ano. Um detalhe curioso é a forma como esses frutos surgem. Eles não aparecem nas pontas dos galhos, como acontece com a maioria das árvores. Na verdade, eles nascem direto no tronco e nos galhos mais grossos. Esse fenômeno tem um nome específico, chamado caulifloria, e ajuda a árvore a suportar o peso das jacas, que podem ser extremamente pesadas. Outro ponto interessante é como a jaca se forma. Ela não vem de uma única flor, mas sim da junção de várias flores pequenas que se unem e crescem juntas. É por isso que o fruto consegue atingir tamanhos tão grandes. Além disso, como a jaqueira tem folhas largas, ela consegue captar bastante luz solar e produzir muita energia através da fotossíntese, o que contribui diretamente para o crescimento desses frutos gigantes. E por falar em tamanho, a jaca é considerado o maior fruto que cresce diretamente em árvores. Algumas podem ultrapassar facilmente os 30 quilos. Uma única jaqueira adulta pode produzir dezenas desses frutos em uma temporada. O fato deles crescerem no tronco ajuda a distribuir melhor todo esse peso, evitando que galhos mais finos se quebrem. No final, a jaqueira impressiona tanto pela quantidade quanto pelo tamanho. Enquanto outras árvores produzem muitos frutos pequenos, ela aposta em menos frutos, porém muito maiores. É uma estratégia incrível da natureza, que transforma cada jaca em algo realmente impressionante. Número 2. Bananeira. Agora vamos falar dessa planta realmente espetacular da nossa lista, que produz essa fruta que eu gosto muito e acredito que muitos de vocês também apreciam. A bananeira é uma das plantas mais impressionantes quando o assunto é produção de alimentos. Muita gente olha para ela e acha que se trata de uma árvore, mas na verdade não é. A bananeira é considerada uma planta herbácea gigante, o que significa que, mesmo sendo grande, não possui tronco lenhoso como as árvores tradicionais. E mesmo assim, consegue produzir uma quantidade enorme de frutas, o que a torna ainda mais fascinante. Um dos pontos mais curiosos da bananeira é a forma como ela produz seus frutos. Um único cacho pode carregar dezenas de bananas, e em alguns casos, esse número pode ultrapassar facilmente mais de 100 unidades.
Esse crescimento acontece de forma rápida. Depois de alguns meses, surge uma estrutura alongada chamada inflorescência, que dá origem ao cacho. Com o tempo, vão aparecendo várias fileiras de flores, que mais tarde se transformam nas chamadas mãos de bananas, que são os grupos organizados de frutos. Cada uma dessas mãos pode conter várias bananas, formando um conjunto impressionante pendurado na planta. E existe um motivo para essa grande produção. As folhas da bananeira são muito grandes e extremamente eficientes em captar a luz do sol. Isso permite que a planta produza bastante energia através da fotossíntese, sustentando o crescimento de todos esses frutos ao mesmo tempo. Outro detalhe interessante é o ciclo de vida da bananeira. Depois que o cacho amadurece e é colhido, aquela planta específica encerra sua produção. Porém, isso não significa o fim. Na base da planta, novos brotos já começam a crescer. Esses brotos vão se desenvolver e dar continuidade ao processo, garantindo novas colheitas no futuro. Ou seja, a bananeira trabalha de forma inteligente. Produz tudo de uma vez em um grande cacho cheio de bananas e, ao mesmo tempo, já prepara a próxima geração para continuar o ciclo. É um verdadeiro espetáculo da natureza, mostrando como uma única planta pode ser tão produtiva e eficiente. E você, tem uma bananeira no quintal de sua casa? Conta pra gente aqui nos comentários. Número 1. A mangueira. Entre tantas árvores impressionantes, poucas chamam tanta atenção quanto mangueira, principalmente em regiões quentes do Brasil onde ela é praticamente parte da paisagem. Na época da safra, o cenário é quase inacreditável. Os galhos ficam tão cheios de frutos que parece que a árvore inteira virou um grande depósito de mangas. Mas existe um motivo por trás dessa produção absurda. Tudo começa com a floração intensa. Uma mangueira adulta é capaz de gerar milhares de flores bem pequenas, agrupadas em estruturas chamadas panículas. E aqui entra um detalhe interessante. A maioria dessas flores não vira fruta. Mesmo assim, como a quantidade inicial é gigantesca, apenas uma pequena parte já garante uma colheita impressionante. Cada conjunto de flores pode ter centenas ou até milhares delas. Então basta uma fração se desenvolver para encher a árvore de mangas. Além disso, essas flores atraem muitos insetos, que ajudam na polinização e aumentam ainda mais as chances de frutificação. Outro ponto importante é o tamanho da mangueira. Ela possui uma copa grande e folhas muito eficientes na produção de energia, o que permite sustentar muitos frutos ao mesmo tempo. Em condições ideais, uma única árvore pode produzir centenas de mangas em apenas uma safra, e árvores mais antigas conseguem resultados ainda mais surpreendentes todos os anos. No fim das contas, o segredo da mangueira é simples: produzir em excesso desde o início para garantir um resultado abundante no final. E isso revela algo curioso sobre a natureza. Muitas árvores seguem essa mesma estratégia, seja produzindo frutos gigantes ou em quantidades absurdas. Tudo isso tem um único objetivo: aumentar as chances de espalhar sementes e continuar existindo. E o mais interessante é que esse espetáculo não está distante da gente. Muitas dessas árvores estão bem perto, em quintais, ruas ou sítios, passando despercebidas enquanto realizam um verdadeiro show de abundância todos os dias. Se você curtiu essas árvores e ficou com vontade de ter alguma em casa, dá uma olhada na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar alguns itens que podem ajudar bastante, como sementes, mudas, ferramentas de jardinagem e outros produtos úteis para começar ou melhorar o cultivo no seu quintal. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas árvores mais te impressionou? E você já tem alguma delas aí na sua casa? Aproveita também para deixar o like, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo!